Oi gente, aqui quem fala é a Júlia Brandi, tá começando mais um episódio da nossa série Resenha Sem Spoiler. E hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência de leitura do livro Água Fresca para as Flores. E aí assistiu o vídeo que eu fiz especial dos 500 inscritos aqui no canal, onde eu coloquei, os livros que eu gostaria de ler até o final desse ano. Vai ficar aí meio confuso porque esse é um livro que não tá lá naquela lista, mas era um livro que tava na minha lista de interesses gerais, então em algum momento da vida, que eu não sei quando e também não sei por qual razão, eu coloquei lá que eu queria ler esse livro. E aí essa lista ali que tem de tudo é pra mim como se fosse uma estante gigantesca, onde eu ficasse olhando ali os livros e sei lá, tentasse sentir qual que naquele momento me despertou mais interesse, sabe? E foi isso que aconteceu. Eu terminei a leitura do Impulso, que tem resenha aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês verem, quem ainda não viu. E aí eu fui lá nessa lista e acabei sentindo uma atração muito grande por esse livro que tava lá, e eu pensei, cara, vou seguir essa intuição e vou me jogar nessa leitura. Eu não sei vocês, gente, mas eu acredito muito que as leituras que a gente escolhe pelo instinto, pelo feeling ali do momento, elas nunca são por acaso. Sempre que eu vou começar a ler um livro, eu sempre me questiono, assim, em quais partes minhas esse livro vai remexer? Quais partes ele vai me tocar? E a resposta dessa pergunta é sempre uma surpresa, né? Toda leitura, em diferentes intensidades, ela convida, provoca e faz com que a gente esbarre em partes nossas. Então vamos para os comentários gerais, desse livro. A versão física dele tem 480 páginas e a versão do Kindle tem 571 páginas. Esse é o maior livro que eu li esse ano até o momento. E assim, gente, ele é um livro grande, mas eu terminei ele lendo eu só li ele de noite, eu terminei em um mês. E assim, ele é um livro grande, mas ele também tem muitos capítulos. Ele tem 94 capítulos, se eu não me engano. São capítulos curtos, e isso faz com que a leitura fique bem dinâmica, sabe? Fica uma leitura bem fluida. Outra característica desse livro também é que esses capítulos, eles não seguem uma ordem cronológica. Eles vão costurando a história. Então, em alguns capítulos vocês vão estar lendo sobre o passado, num tempo histórico que aconteceu lá no passado, e em outros capítulos a gente vai estar no momento presente. Confesso pra vocês, assim, que não foi um livro que eu quis devorar, entendeu? Teve dias que eu nem li, nem peguei ele pra ler. Foi um livro que eu fui, assim, degustando aos poucos, literalmente. Eu acredito que eu posso ter sentido isso, essa sensação em relação ao livro, porque eu vim de uma leitura muito intensa, que me prendeu de uma forma, assim, surreal, que foi o livro do Impulso. Então, eu acho que por eu ter tido uma experiência de leitura muito forte, esse aqui pareceu, assim, mais morno, sabe? Eu fui sentir aquela sensação louca, assim, de querer voltar logo pro livro, que pra mim ela acontece durante o dia, porque como eu leio muito de noite, durante o dia eu vou fazer minhas coisas e tal, eu nem pego o Kindle, mas eu lembro que no Impulso eu senti isso. Eu tava fazendo minhas coisas e eu pensava, nossa, tomara que chegue logo de noite pra mim começar a voltar pra história, ler e saber o que tá acontecendo lá, qual é o desenrolar da história. E eu senti essa sensação com o Água Fresca para as Flores, mais pro final do livro, onde começa a ter alguns capítulos ali que vai se desvendando e revelando algumas peças chaves, assim, da história. Esse livro, então, ele vai nos apresentar diversos personagens, mas a principal mesmo, que vai nos acompanhar do início ao fim, é a Violet. Imaginem aí uma mulher com seus 40 e poucos anos, que já teve experiências das mais diversas, assim, na vida dela. E grande parte do livro vai se passar em uma época da vida onde ela tá trabalhando como zeladora de um cemitério. E nesse cemitério ela tem uma casa, então ela trabalha e reside lá. A descrição da casa dela no cemitério dá uma sensação de muito aconchego, sabe? Ela trabalha numa horta, ela recebe as pessoas que vão fazer visita, aos entes queridos e mexer nos túmulos e tal. Ela recebe as pessoas na casa dela. Então ela serve chá, serve bebida para essas pessoas. Então ela tá sempre trocando ali. Ela tá sempre tendo uma relação com essas pessoas. Ela não cuida só do cemitério, mas ela cuida das pessoas que visitam o cemitério também. Mas lembra que eu falei pra vocês que os capítulos, eles não seguem uma ordem cronológica, Então vai ter alguns momentos do livro que a gente vai ter a possibilidade de conhecer quem era a Violet antes de se tornar zeladora desse cemitério. Como é que foi a infância dela, com quem que ela vivia, ela tinha família ou não, ela era casada, não era. Então tudo isso vai se desenrolando aí em alguns capítulos. E aí vai ter outro personagem chave pra história do livro, que é o Julian, que é um investigador da polícia, que a história dele se cruza com a da Violet por conta da mãe dele que faleceu.
a mãe dele faleceu e aí ela deixou uma carta dizendo que ela gostaria muito que as cinzas dela fossem deixadas junto ao túmulo do Gabriel, que era um cara que estava enterrado no cemitério da Violet. Então, quando a mãe do Julian falece, ele vai até esse cemitério, né, pra saber o que tá acontecendo, porque ele não fazia ideia de quem era esse Gabriel. E então, a partir disso, né, as histórias dele se cruzam. E é por meio desse encontro que uma tragédia que aconteceu no passado na vida da Violet vai voltar a ser remexida. Outra coisa legal desse livro é que, assim, ele fala sobre uma vida, mas dentro dessa vida existem outras tantas vidas. Porque ele traz a história da Violet como principal, mas a gente também vai conseguir acompanhar a história de outras pessoas que, de alguma forma, têm uma ligação com o cemitério. E uma dessas histórias é entre o Gabriel e a Irene. A Irene, no caso, seria a mãe que faleceu, a mãe do Julian que faleceu. E vai ter alguns capítulos que vão nos trazer essa história de amor que aconteceu entre a Irene e o Gabriel, que é o cara que tá enterrado lá no cemitério da Violet. Se tem uma coisa que esse livro não é fantasia, é idealização. Ele trata de questões muito reais, muito verdadeiras, de dilemas emocionais, familiares, existenciais, que são de fato muito reais. Então isso faz com que a gente se conecte muito com a leitura, porque a todo momento a gente está esbarrando com partes nossas também. Por ser um livro que tem, né, o fundo contextual dele dentro de um cemitério, a autora traz muitos detalhes de como que é uma dinâmica dentro desse espaço. Então ela vai trazer questões de como acontecem a exumação, como que é feito os enterros, né, os velórios. Enfim, toda essa dinâmica do cemitério acaba aparecendo durante o livro. E isso pode sim ser gatilho para algumas pessoas. E eu digo isso por experiência própria. O meu pai, por exemplo, ele faleceu já tem 5 anos. E na época, né, que aconteceu isso, eu fui a pessoa que acabou se envolvendo em todas as etapas do processo. Então, desde a liberação do corpo, da escolha do caixão, de escolher o que ia ter durante o velório, burocracia de cemitério, registro de óbito, toda esse processo que envolve uma morte, acabou que eu que fui dando conta disso. E durante a leitura, em vários momentos eu acabei retornando nessa experiência. Então eu acredito muito que se fosse um acontecimento recente, né, ou que mesmo que fosse distante, eu ainda não tivesse trabalhado isso, não tivesse conseguido dar voz e vazão a essa experiência, se fosse algo que ainda tivesse muito sensível em mim, eu tenho certeza que eu não conseguiria ler esse livro nesse momento. Então fica aí esse aviso. Outro dado muito legal de trazer aqui pra vocês é que esse livro ele teve mais de 9.000 cópias vendidas em uma semana na Itália. É um livro que foi publicado em 2018, não é um livro tão antigo, mas também não é tão recente. Foi um livro muito desejado, teve um alto número de vendas, principalmente durante a pandemia. É um livro maravilhoso. Sério, eu gostei muito de ler ele mexeu em várias partes minhas. Vale muito a leitura. É isso que eu digo pra vocês, vale a leitura. É isso, gente, então mais um episódio aqui da nossa série que tá chegando ao fim. Eu quero muito saber o que você achou, né, da resenha desse livro, então não deixe de compartilhar comigo aqui embaixo nos comentários. Me conta se você gostou, se você já leu esse livro, como é que foi a sua experiência de leitura com ele. Também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal também, se você é novo, se você é nova por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.